Depressão. Falar sobre depressão dentro de um projeto em que se propõe a valorizar a vida pode, a princípio, parecer algo paradoxal ou antagônico. Mas, na verdade, falar sobre esse tema ele é fundamental à medida que nós queremos acessar aquelas pessoas ou a nós mesmos no momento de maior fragilidade enquanto experiência reencarnatória. Mas a pergunta básica que chega nesse ponto é: depressão, doença do corpo ou do espírito? Do ponto de vista espírita, nós entendemos que toda doença ou todo adoecimento, ele tem por princípio a ação, o pensamento, a vontade, o sentimento, as emoções que surgem do espírito, que é a substância ou o princípio que é eterno e permanente, mesmo após o desencarne ou a morte do corpo. Mas o que nós precisamos entender dentro desse contexto é que, apesar do espírito promover a ação, essa ação tem repercussões também biológicas, que geram realmente o adoecimento e o cuidado que vem através desse processo. Eu gosto de usar muito uma imagem para ficar claro esse tipo de pensamento. Imagine você um balde embaixo de uma torneira. E por algum motivo, por um defeito na fonte, por algum estrago nesse encanamento, a água que cai através da torneira é uma água suja, barrenta, e que vai cair nesse balde e, consequentemente, também vai se tornar uma água suja e barrenta. Se eu tenho a intenção de limpar a água desse balde, lanço mão de um copo ou de uma vasilha e me ponho ali a tirar a água dentro desse balde na intenção de limpá-la, de torná-la mais pura, por mais que eu me lance por um mês, um dia ou vários anos nesse movimento, independente do esforço que eu fizer, a água do balde permanecerá suja e muitas vezes lodosa. Mas se eu direciono a minha visão e procuro a origem do defeito, a origem do estrago, e vou à fonte, da onde parte a água e arrumo o que é preciso ser refeito, a água então naturalmente que passa a jorrar pela torneira, agora é uma água limpa e pura. E no processo natural, à medida que ela vai caindo no balde, a água lodosa sobe, se derrama e no processo de algum tempo a água do balde também permanecerá limpa. Mas se aliado a isso eu também lanço mão do copo e me coloco nesse movimento, esse processo é acelerado e isso torna mais rápido e menos cansativo de ser feito. Agora imagine você que esse balde é o nosso corpo físico, essa fonte o nosso espírito, e a água que parte dali, tudo que nós produzimos pelo nosso pensamento, pela nossa ação, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. Se aquilo que nós produzimos são algo ainda desconectado das leis universais, e aí a simbologia da impureza, o nosso corpo também vai reverberar isso através das manifestações de doença e adoecimento. Mas se eu direciono meu olhar para a fonte e busco, através de um processo de reforma íntima, rever meus sentimentos, meus pensamentos e as minhas emoções, naturalmente aquilo que eu produzo também é limpo e puro, irá repercutir no meu corpo de uma forma também pura, gerando saúde e felicidade. Mas se eu alio ainda o movimento de limpar o balde, ou seja, buscar os recursos psicológicos, médicos, que a medicina terrena, as estruturas de apoio e ferramentas de saúde têm para me oferecer, esse processo se torna ainda mais acelerado. Então é esse o convite. Depressão é uma doença como uma outra e parte da origem espiritual, mas é preciso aliar o cuidado físico e o cuidado espiritual para que esse processo de transformação e construção da saúde seja ainda menos oneroso e mais prazeroso enquanto existência, enquanto objetivo de vida. Alegria.
temos muitos motivos para sermos alegres, mas é preciso que entendamos e busquemos a alegria real. Muitas vezes confundimos com alegria aquela euforia momentânea, transitória, que nasce da satisfação dos desejos, das sensações, uma euforia que muitas vezes deixa no seu rastro uma sensação de angústia, de aflição, um desejo de quero mais que muitas vezes nos consome, nos traz um sentimento desequilibrado, enfim. A alegria real, como nós aprendemos com Jesus e com o Evangelho, é aquela alegria de conhecer-se a si mesmo, aquela alegria de expandir a mente, a consciência, aquela alegria que nasce quando você tem aquela sensação de que venceu a si mesmo, de que deu um passo a mais no caminho da evolução, de que conheceu um pouco melhor o que você é, para onde se destina, a alegria de servir, a alegria de gerar a alegria a outros corações e, acima de tudo, a alegria de amar. O amor é essa energia que nos preenche, que infunde em nosso coração esse sabor de viver, que se transmite e irradia para outras pessoas, convidando-as também a esse clima da alegria real. É essa alegria cristã, uma alegria que se associa ao dever bem cumprido, à consciência tranquila, à capacidade de servir. É essa alegria que buscamos e é uma alegria, diferentemente da euforia, perene, duradoura, que nos acompanha no dia a dia, trazendo-nos cada vez mais sabor à vida, a alegria real de viver. A dor é o caminho, a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Cultivemos otimismo e serenidade, coragem e bom ânimo, acima das lições que nos reserva o caminho, de vez que toda nuvem chega e passa, toda tempestade surge e desaparece. Porque diante de Deus, que nos criou para a imortalidade triunfante, só a luz e a alegria querem a eternidade, a gloriosa eternidade. Emmanuel, livro Seguindo Juntos, psicografia de Chico Xavier, lição 29, Dor e Alegria. CVV, Centro de Valorização da Vida. Acesse www.cvv.org.br ou ligue 141.